Glória a Deus. Eu quero chamar aqui o pastor Leonardo, que vai estar trazendo, ministrando sobre a nossa vida. Grande homem de Deus que tem feito um trabalho lindo aqui nos arredores aqui em Montes Claros e nos arredores de Montes Claros. Amém? Deus tem usado muito esse homem para ganhar vidas para Jesus. Louva o Senhor com as suas palmas, recebendo o pastor. Boa noite, irmãos. A paz seja convosco. Quantos estão felizes? Profere para o seu irmão que está à sua direita, à sua esquerda, e diz para com ele: que bom você está aqui hoje. Vire para alguém que está atrás de você, diga para com ele: que bom você está aqui hoje. Diga para com ele: hoje é noite de portas abertas. Amém ou não amém? Amém. Abra sua Bíblia, por gentileza. Quero louvar a Deus por esta oportunidade ímpar, singular, que nos concede o nosso Deus, de estar regressando este tabernáculo de fé, está em vosso meio nesta noite. Confesso-vos que o meu coração se regozija em festa, de poder estar cultuando a Deus do seu lado neste lugar. Trago um abraço da minha igreja, minha esposa, os meus filhos, os meus netos, para o teu coração. Só o irmão concordou. Obrigado, irmãos. Abra sua Bíblia, livro de Ezequiel, capítulo de número 1, por gentileza. Pastor, tirou uma bonita, hein? Que eu vi sem cinta hoje, a barriga está grande. Esconde aí, meu filho. Livro de Ezequiel. Tem alguém vivo aí? Ezequiel, por gentileza. E permaneça com a sua Bíblia aberta. A Bíblia aberta no culto é Deus falando. Quando você deixa a Bíblia fechada, Deus fica em silêncio. Vamos deixar que o Rabboni da Galileia, o Yeshua Hamashi, o grande eu sou, o verbo de Deus, venha falar conosco. Ezequiel, capítulo de número 1, verso de número 1 a seguir. Quando você achar, vai me dando um glória aí, vai. Aconteceu no 30º ano do 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados junto ao rio Quebar, se abriram os céus e tive visões de Deus. No 5º dia referido mês, no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote da terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali sobre ele veio a mão do Senhor. Eu vou ler novamente o verso de número 3, para você fixar. Veio expressadamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, sacerdote da terra dos caldeus. Quero ler convosco o verso 1 também. Aconteceu no 30º ano. Qual é o ano? No 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, e se abriram os céus, e tive visões de Deus. Você pode adorar a Deus por esta palavra? Quero louvar a Deus pela vida da pastora Aline, seu esposo, sua casa, pela confiança e o carinho para conosco. Que Deus possa continuar a abençoar este tabernáculo de fé, esta casa de oração. E a petição da minha alma é que a cada dia Deus traga crescimento profícuo a este lugar, e que o nome do Senhor possa ser glorificado. Amém ou não amém? Se assente com a Bíblia aberta, não feche não. Ô pastor Léo, trouxe a Bíblia. Abra aí seu smartphone, seu tablet, seu iPad,
seu Nokia 5120 1100, deixa aberto aí no aplicativo da Bíblia. Queridos, noiva do Cordeiro, simpatizantes desta festa pentecostal. Igreja esta que vai subir como o cheiro da mirra para encontrar com o Senhor aos céus. Povo este adquirido pelo sangue do Calvário. Povo este que foi lavado diante do sacrifício do Cordeiro, militante sobre a terra, mas com um destino certo, a eternidade lá no céu. Para que viemos compreender o texto que ora e acaba nos de verbalizar, requer de todos nós outros retrocedermos na atividade dos fatos e da história pela qual está descrita, tangível, palpável, alusiva sobre os nossos olhares, aqui a esta hora. Sobre este personagem pela qual se brota diante do meu e o teu coração, no tempo chamado agora, chamado a este que leva o nome ao seu livro, Ezequiel. Como é que chama ele? Provavelmente, ou diretamente, procedente de uma família sacerdotal. Ezequiel significa Deus fortalece. Significa o quê? Interessante que diz o verso de número 3, que ele é filho de Buzi, sacerdote. Buzi significa desprezo. Então fica subentendido a nós outros que Ezequiel, ele é filho do desprezo. Deixa eu abrir aqui uma lacuna, um hiato, uma ruptura, uma brecha. Talvez as circunstâncias que imperam sobre a tua vida lá fora, sobre os ventos que lhe sopram e os desertos que lhe se achegam, alguém possa proferir e dizer ao vosso respeito: ei, é filho do desprezo, pelas circunstâncias que reverberam a sua vida. Mas pode até ser por alguma circunstância ser filho do desprezo lá fora, mas Deus te fortalece aqui dentro. Porque o significado do nome Ezequiel significa Deus fortalece. Este foi levado cativo, preso à Babilônia no ano de 597 a.C., na época do rei Joaquim. Eu queria que sempre eu mencionasse o texto bíblico e você passeasse na Bíblia comigo, diante da revelação expositiva da fé. Diz o segundo livro histórico dos reis de Israel, a partir do capítulo de número 24, diz o texto, 2 Reis, capítulo de número 24, verso de número 14, que quando Nabucodonosor invadiu a Judá, ele levou consigo muitos, pessoas estas nobres, príncipes, pessoas essas que tinham uma qualidade em serviço. Diz o segundo livro histórico dos reis de Israel, a partir do capítulo de número 24, verso de número 14, transportou toda Jerusalém, todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artifícios e ferrolhos, todos aqueles que tinham habilidades, todos aqueles que prestavam bom serviço. Foi um total de 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra. Quando Nabucodonosor invadiu a Judá, ele levou o melhor da terra. Quando ele invadiu Jerusalém, ele destruiu o templo este de Salomão. Templo este que Salomão levara muitos anos na edificação. Templo este que era imponente e belo, era recamado com fios de ouro. Somente na construção do templo, Davi, segundo o livro das Crônicas, capítulo 29, verso 4, Davi, ele doou 20 toneladas dos seus tesouros pessoais na construção do templo. Aquilo que era imponente e belo, aquilo que atraía muitos a ver, a grandiosidade de um Deus eterno, simbolizada no templo, pois era imponente, detalhes recamados em ouro, estava destruído, desprezível e jogado ao vento. Ei, o templo estava destruído, Jerusalém estava
devastada. E consigo como relato de Jeremias, no livro de Reis, diz que quando Nabucodonosor invadiu Judá, ele levou os melhores, ele levou o cativo. Profere para o teu irmão da sua direita, da sua esquerda, diz para com ele: levou os melhores. Levou aqueles que pela qual tinha alguma habilidade. Era o ano de 597, na época do rei Joaquim. Chegando em Babilônia, Ezequiel fixou residência às margens de Quebar, nas terras de Nipur, porque diz o capítulo de número 3 de Ezequiel, olha para a sua Bíblia, diz o capítulo 3, verso de número 15: então fui até o Abibe, ao exílio, e habitavam junto ao rio Quebar, e passei a morar ali com eles, e fiquei assentado às margens do rio por 7 dias, pois eu estava atônito no meio deles. Deixa eu te contar uma doideira santa. Há momentos que o vento sopra, há momentos que o deserto chega, há momentos que as circunstâncias mexem com as nossas estruturas, há momentos que o infortúnio aparece, aquilo que não estava diante do projeto se manifesta. Ezequiel estava a servir o seu pai Buzi, que significa desprezo. Ezequiel estava na escola do sacerdócio e do ofício. O sonho de Ezequiel era ser sacerdote, era continuar os caminhos do vosso pai Buzi, mas de repente o vento sopra, de repente o deserto chega, de repente o caos se manifesta, de repente a crise impera, aquilo que não estava no projeto aparece e chega diante de Ezequiel. Aquilo que era o lugar de adoração estava destruído. A cidade, que era um ponto turístico da época, estava devastada. Diz a carta magna que ele saiu de Judá, saiu da capital da adoração, Jerusalém. Ele foi para o cativeiro babilônico, cativeiro este que pendurou-se por 70 anos. Há momento nas nossas vidas, irmãos, que nos mexe pelas circunstâncias, as estruturas do nosso ser, porque de repente a crise chega, porque de repente o deserto se manifesta, porque de repente aquilo que você não estava esperando aparece. Foi o que aconteceu com Ezequiel. Ele diz no capítulo 3, verso 15, que ele foi habitar na região de Nipur. Como é que chama a região? As margens do rio Quebar. Ele diz que pela qual ele ficou 7 dias. Quantos dias? Atônito por aquilo que estava sobrevindo a ele. Há momentos na nossa vida que nós perdemos a direção e o rumo, pelas circunstâncias que estão diante de nós. Ezequiel tinha tudo. Ele tinha o quê? Ele servia o templo de Deus, o melhor lugar de se estar, imponente e belo, cheios de detalhes em ouro. Ezequiel, ele servia o ofício do sacerdócio. Ele estava aprendendo com seu pai. Ele habitava na capital Jerusalém, o lugar turístico aonde muitos queriam estar. Mas há momento da nossa vida que Ezequiel diz que ele foi transportado como escravo, em um exílio, excluído do teu solo pátrio, excluído do teu sonho e desejo, porque queria ser sacerdote. Além do mais, ele era caçado, e diante do cativeiro babilônico, ele perdeu a esposa. Ele perdeu quem? Olha o capítulo de número 24, que leva o seu nome, Ezequiel. Capítulo de número 24, por gentileza. Ele perde a esposa. Ele estava longe de casa. O sonho dele era presidir o sacrifício e o sacerdócio.
Mas no capítulo 24, verso 15, veio a palavra do Senhor a Ezequiel dizendo: filho do homem, eis que súbitas tirarei a delícia dos teus olhos, mas não lamentarás, nem chorarás, nem te correrão lágrimas. Geme em silêncio, não faça lamentações pelos mortos. Prende o teu turbante, mete as tuas sandálias. Não comas pães que lhe mandam, e nem lhe cubra o teu bigode. Verso 18: falei ao povo pela manhã, e à tarde morreu a minha mulher, e eu fiz segundo aquilo que Deus tinha me ordenado. Será que você pode notar as percas e perdas que Ezequiel estava a passar por adorar a Deus, por servir o Senhor, por presidir o sacerdócio do Pai, por estar envolto o templo, além do mais na capital da adoração, Jerusalém? Nabucodonosor invade, aquilo que não estava no projeto acontece. Também é assim na minha e na tua vida. Às vezes nós projetamos, às vezes nós colocamos diante da mesa aquilo que é o desejo e o anseio da nossa alma, mas de repente vem um vento, de repente vem um infortúnio, de repente vem uma circunstância pela qual mexe com a tua estrutura. Mesmo você estando na capital da adoração, mesmo você estando em um grande templo para adorar a Deus, há momentos que a nosso semblante cai, há momentos que as lágrimas vêm, há momentos que sofremos percas. E Deus disse para Ezequiel: Ezequiel, não chores, nem se lamente. Ele não poderia nem lamentar o luto da esposa. E ele ficou sem entender. Mas Deus, por que Deus? Isso tudo. Deus disse a Ezequiel, no verso 16 do capítulo 24, ele disse a Ezequiel: eu vou tocar nas suas delícias. Eu vou tocar naquilo que te agrada, que te traz paz e alegria. Geme em silêncio e não faça lamentações pelos mortos. No verso 18 ele diz: ei, falando eu estas coisas, a minha mulher morreu. Você consegue imaginar, você que é um homem, vindo para a casa de Deus adorar o Senhor, está na capital da adoração, está em um grande, bonito, belo templo, e de repente você sair daquilo que era a sua zona de conforto, ir para um lugar desértico, desprezível, rejeitável, isolado, que pela qual você não tem mais o aconchego dos filhos, que pela qual não tem mais a alegria dos amigos, que pela qual a tua adoração não tem mais o lugar para se estabilizar, que pela qual Deus ainda dissera: vou matar sua esposa. Como é que você ficaria? Pergunta para o teu irmão que está aí: ô Fácil, como é que você ficaria? No capítulo 24, verso de número 24, o Senhor disse para com ele: assim vos sirva de sinal, Ezequiel. Mas por que Deus? Aí no capítulo 25, verso 1, Deus responde: porque fizera tudo aquilo, porque permitira que eles saíssem da zona de conforto e fossem levados cativos, presos, aprisionados ao exílio babilônico. A partir do capítulo 25, Deus disse: é porque você está dando mais prioridade às coisas errôneas que o mundo lhe oferece lá fora. Por isso eu vou tocar em você aqui dentro, Ezequiel, porque você está mais preso. Judá e Israel, Judá, reino norte, com 10 tribos, cuja capital era Samaria. Reino sul, com 2 tribos, cuja capital, Jerusalém. Eles começaram a adorar outros deuses, eles começaram a valorizar outros ambientes. Eles não estavam perdendo mais o relacionamento com Deus. Jeremias estava no estado norte, Ezequiel estava começando o ministério no estado sul. E de repente Deus disse: ei, eu vou ter que tocar
para você poder valorizar. No capítulo de número 25 veio a mim a palavra do Senhor: filho do homem, volve o teu rosto contra os filhos de Amon e profetiza contra eles. Por que, Deus? Porque quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém e dizimou o povo, só deixou pobres e necessitados, Amon entrou e pegou o resto que tinha. Mas Deus, por que, Deus, o Senhor está fazendo isso conosco? Olha o capítulo 23, verso 1. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, houve duas mulheres. Quantas mulheres? Filhas de uma só mãe. Fala comigo: Israel e Judá. Mas o que foi que tão grave elas fizeram, para que Deus permitisse o toque, e além do mais demonstrar na vida de Ezequiel as perdas? Diz o verso de número 3: estas se prostituíram no Egito, prostituíram-se na sua mocidade, ali foram apertadas aos seus peitos e apalpados os vossos seios, e além do mais entregaram a sua virgindade. Deus está dizendo: eu estou permitindo o toque, porque Judá e Israel, duas mulheres, porque elas simbolizam o relacionamento com Deus. Estava dizendo: ei, elas negaram o seu noivo e se prostituíram com outros ídolos. Ao ponto, irmãos, que Deus, que quem? Divorciou de Israel. Eu não sei se você já viu isso na Bíblia, o divórcio de Deus. Nunca viu, não? Abra aí, Jeremias capítulo 3. Volta aí um livro. Jeremias capítulo 3, vou te falar do divórcio de Deus, porque Deus divorciou. Pastor Aline, Deus divorciou. Capítulo 3. Estou te mostrando a causa das percas e as suas consequências. Porque Judá e Israel valorizaram ídolos lá fora e deixaram de adorar o Deus eterno aqui dentro. Jeremias capítulo 3, verso de número 7. E depois dela ter feito tudo isso, vamos começar no 6 para você ver. E disse mais o Senhor: no dia do rei Josias, viste o que fez a perfida Israel? Foi ao todo o monte alto, debaixo de toda árvore frondosa, e se deu ali a toda prostituição. Sabe onde que Israel se prostituiu com outros ídolos? Pergunte onde. Ninguém quer saber, pergunta forte: onde? Debaixo do pé de amêndoa depois do culto. No escuro debaixo de uma amendoeira. Não, vou ler de novo, devagar para você entender a revelação. Disse mais o Senhor. Quem disse? Nos dias do rei Josias, viste o que fez a perfida Israel? Foi ao todo o monte alto. Ela me adorava no monte alto, mas se prostituiu debaixo da árvore frondosa. Sabe o que Deus estava falando com Israel? Israel, você me presta o culto no monte, mas peca debaixo da árvore, nos obscuros da noite. Vem no culto, está no monte, adora a Deus, mas deixa o namorado tocar escondido. Além do mais, debaixo da árvore, onde a copa esconde a luz. Deu-se ali a toda a prostituição. E depois dela ter feito tudo isso, eu pensei, Deus falando através de Jeremias, eu pensei que ela voltaria, porque eu achei que ela
ia lá no mundo, ia voltar a se arrepender aqui dentro. Mas continua nas mesmas práticas, mesmo adorando aqui, está valorizando o pecado lá. A mim não mais voltou. Além do mais, Judá viu tudo isto. Quem viu? Além de Israel pecar escondido debaixo da árvore, ainda levou a amiga. Pode ficar dando os pega com seu namorado, que eu fico olhando se vem alguém. Verso 8. Quando que por causa de tudo isso, despedi Israel e lhe dei carta de... Fala com o teu irmão, Deus divorciou de Israel. Dá uma mexida com ele e fala assim, ó, o divórcio de Deus. Esse era o motivo pela qual Deus estava permitindo que Nabucodonosor invadisse a casa. Deixa eu abrir aqui um hiato, uma lacuna, uma brecha, uma ruptura para você entender. Ei, às vezes as nossas percas aqui dentro, aonde nós demonstramos a Deus as nossas fraquezas, é porque às vezes nós temos permitido dentro do nosso dia a dia os ídolos entrarem. Agora dá uma cutucada no teu irmão, diz para ele, ô vaso, ô pentecostal, fala comigo, aonde é que você tem permitido que o mundo entre lá fora e você não deixa mais adorar a Deus aqui dentro? Fala com ele, você pode correr um risco. Deus divorciar de você. O interessante é que as percas de Ezequiel é uma tipologia sobre o pecado escondido de Judá. Deus permite que Ezequiel vá para o cativeiro babilônico por causa do pecado escondido em Judá debaixo da árvore. As percas que você não vê mais, a prosperidade aqui dentro, é porque às vezes você está permitindo o pecado escondido lá. Não relaciona mais com Deus. Acorda de manhã, liga o Wi-Fi para ver o que os grupos dizem. Dá mais interesse no mundo lá fora do que dobrar joelhos no quarto lá dentro. Às vezes valoriza, ficamos mais conectados às redes sociais lá fora do que com os joelhos dobrados aqui dentro. E tem gente que chega no culto nem dobra o joelho, já senta do lado e pergunta qual é a boa, como é que foi o dia. É por isso que às vezes Deus está permitindo o vento soprar, as coisas estreitar, para que você venha tomar uma decisão sobre o caminho. Porque o destino Ele já te entregou, não é aqui embaixo, o destino é lá em cima. Deus disse para Ezequiel, Ezequiel, vou tocar na sua esposa, porque a mulher é a representatividade da igreja. Ele está dizendo, ei, o povo está valorizando mais o mundo lá fora, por isso está matando a igreja aqui dentro. Vem no culto, não sente nada, entra vazio e volta vazio. Pode estar o melhor louvor aqui em cima, pode estar a melhor adoração, pode estar a palavra aí envolvida, ela não acha guarita para entrar, porque você não relaciona com a palavra de dia. O coração chega na igreja fechado pelas percas lá de fora. Quem está vivo? Ao ponto de Deus levantar o profeta Oséias no estado norte e falar, Oséias, tu vai casar com uma prostituta, porque é assim que está a minha noiva. E na época de exposição, tem gente aqui que está doido para o culto acabar 9 horas, para chegar no parque, faz o L, faz o L, faz o L. Sexta-feira eu estava na minha igreja e de repente a irmã, pastora Aline, a irmã, falou assim, pastor Léo, eu quero Jesus, eu quero Jesus.
Deus me usou pela misericórdia, passei uma revelação para ela. Ela caiu de joelhos chorando, falando: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Aquilo me emocionou, a igreja se emocionou. Ela gritava dentro do templo, e aquilo nos emocionou. Eu quero Jesus. Falei: amém, filha, glória a Deus. Que culto maravilhoso quando o pecador se arrepende. Domingo ela colocou no Facebook: partiu, raça negra. Mandei uma mensagem para ela no Messenger: estou com uma revelação, minha filha, para te entregar muito forte. As percas que pela qual nós não enxergamos a prosperidade aqui dentro é por muitas brechas abertas lá fora. E para ver o trono aqui tem que fechar lá. Para prosperar aqui, não é só devolver o dízimo, a oferta, fazer um sacrifício, não. Para prosperar aqui, tem que ter ligação com o trono e a graça, não com ídolos de um mundo externo. Ei, Deus toca. Dá para você notar, irmãos, como é que Ezequiel estava? Ele estava fora do seu solo pátrio. Ele não tinha mais o ofício do sacerdócio, porque ele estava aprendendo do seu pai o ofício e o sacrifício. Ele não estava mais em Jerusalém. Além do mais, ele não tinha mais casa. Ele ficou atônito 7 dias, no capítulo 3, verso 15, sentado às margens do rio Quebar, imaginando ele perguntando: Deus, por que tudo isso? Porque quando o vento chega, ele bagunça o projeto. Quando o deserto se manifesta, ele desestabiliza a família. Mas a pergunta é esta: essas percas que Ezequiel pela qual estão a passar, que pela qual eles dizem: eu me assentei às margens do rio Quebar, fiquei atônito por 7 dias, porque tudo aquilo que eu estava a passar mexeu com as minhas estruturas. Porque há momento na nossa vida, quando o vento sopra e nós não entendemos o soprar dele, ele mexe nas nossas estruturas. É verdade, meu Deus. Ficamos questionando Deus dentro de casa: por que isso, por que aquilo? Talvez é Deus falando com você: ei, precisa consertar esses meninos na igreja. Você precisa direcionar seus filhos para a casa de Deus. Para de deixar esses meninos ficar escutando música mundana no quarto. Ó, pastor Léo, mas é mais fácil jogar lá em cima da pastora Aline, aqui no altar, do que eu tomar uma atitude em casa. Às vezes clamamos aqui, mas não tomamos atitude lá. Hoje está acontecendo nas nossas igrejas, irmãos. Fala comigo: obesidade cerebral. Repita por gentileza: obesidade cerebral. Pergunte: o que é isso, pastor Léo? É porque todo culto, a pastora ou o homem de Deus te direciona ao sucesso. Você absorve, você o quê? Mas não coloca em prática. Seu cérebro vai ficar gordo. Obesidade cerebral. Porque todo culto Deus te mostra uma alternativa, te mostra uma oportunidade, te direciona a um caminho, mas quando chega em casa, você se acomoda diante das circunstâncias. Ezequiel, a pergunta dele é essa: ó Deus, por que isso? Agora a pergunta do texto é esta: por que Ezequiel deixou bem frisado o ano, o dia e o mês? Ao ponto dele dizer: aconteceu no 30º ano, no 5º dia do 4º mês, estando eu no meio dos exilados, junto ao rio Quebar, e se abriram os céus, e eu tive visão de Deus. Era o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. A este tempo marcou Ezequiel
Era o 5º ano do rei Joaquim, porque ele chega no cativeiro babilônico com 25 anos do ofício sacerdotal. Ele chega no cativeiro babilônico com 25 anos do seu ofício, ajudando o seu pai. E ele fica ali por 5 anos. Quando chega no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, ele para e começa a lembrar. Pergunte o quê? O sonho e os desejos que ele tinha lá no templo de Salomão, que foi destruído. Naquela Jerusalém que Neemias disse que estavam com as portas queimadas e os muros derribados. O que sobrou lá foi povos pobres e a miséria. No 5º ano, passam 5 anos, ele senta, era o ano 30º. O sonho de Ezequiel, irmãos, era ser sacerdote. Era o ser o quê, irmãos? Era ser sacerdote. Mas quando o caos estabelece na tua vida aqui embaixo, Deus abre a porta lá em cima. Eu não sei se você está entendendo a revelação da palavra de Deus. É Deus dizendo para alguém aqui: ei, se regulariza, organiza. Mas Deus, está o caos, está a necessidade, está a dificuldade. Filha, calma. Deus, eu estou atônito às margens do rio por 7 dias. Descansa. Quando o homem fecha a porta embaixo, eu abro a porta lá em cima. Ao ponto dele dizer: olha, irmãos, olha as percas de Ezequiel, olha as suas percas. Ele não vivia mais em Jerusalém, não tinha mais templo, não tinha mais casa, não tinha mais esposa, não tinha mais sacerdócio. Ele estava vivendo no ano 30, era a época dele exercer seu ofício, era a época da sua formatura. Por isso que ele enfatiza no ano 30º, porque o sacerdote começa o ofício sacerdotal com 30 anos. Ele estava no caminho da capacitação, mas veio o cativeiro babilônico, com 25 anos pela qual ele estava a estudar, a se capacitar. Ele foi levado para uma cidade aonde se emanou muitas percas. Quando chega no 30º ano, era a sua formatura. É onde ele poderia convidar os amigos e se alegrar, ao ponto dele sentar ao rio Quebar e falar assim: é Deus, hoje é o 30º ano, hoje é o 5º dia do 4º mês. Deus, eu estou aqui esse lado, a porta está fechada, não tem como mais eu oferecer o meu sacrifício, ou como operar como sacerdote. O meu sonho está amputado, Deus. Não tem mais templo, não tem mais casa, não tem mais ofício. Deus, eu não tenho mais esposa. Como pode um sacerdote não ter família, não ter descendência, genealogia? Deus, eu estou excluído, além do mais, exilado. Hoje era o dia, Deus, da minha formatura. Era hoje que eu receberia o canudo, era hoje que eu me tornaria sacerdote. Deus, mas de repente parece que eu vejo Deus dizendo para Ezequiel: Ezequiel, quando o homem fecha a porta embaixo, eu vou abrir a porta lá em cima. Parece que eu vejo Deus dizendo para Ezequiel, dizendo para quem? Ezequiel, eu sei as tuas obras. Ezequiel, eis que vou colocar diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Porque quando o homem fecha a porta embaixo, Deus abre porta lá em cima. Ezequiel, é ele dizendo para alguém: ei, eu sei as tuas obras, e que vou colocar diante de ti uma porta aberta. Mas pastor Leonardo, quem está falando? Diz Apocalipse capítulo 3 verso 7, o santo. Quem está falando é o santo, aquele que é separado, aquele que não se envolve nas coisas mundanas, aquele que se anda em santificação eterna. É ele que está falando, Ezequiel. Quem está falando, Ezequiel, é o verdadeiro, aquele que não tem mentira sobre os vossos lábios, aquele que é a verdade em pessoa. Parece que eu vejo ele dizendo, falando: Ezequiel, eu tenho
a chave da casa de Davi. A porta, Ezequiel, que eu abro, ninguém fecha, e o que eu fecho, ninguém abre, Ezequiel. Ei, Ezequiel, eu sei as tuas obras. Deus, era hoje que eu ia, Deus, ser formado. Por isso, Deus, que hoje é a data especial para mim. É o 30º ano, do 4º dia, do 5º mês. Era o dia da minha formatura. Parece que eu vejo Deus dizendo: Ezequiel, eu estou vendo as tuas obras, e que diante de ti vou colocar uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Ezequiel, mesmo você tendo pouca força, Ezequiel, no cativeiro babilônico, entretanto, não negaste o meu nome e nem rejeitaste a minha palavra. Profere para o teu irmão, diz para ele: eu sei as tuas obras. Diga para ele: eu sei as tuas obras, e que vou colocar diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Agora deixa eu te contar uma verdade. Olha para cá, Deus dizendo para Ezequiel, o que está em Apocalipse 3, 7 e 8: eu sei as tuas. Só que você observar o texto de Apocalipse, depois da palavra eu sei as tuas obras, tem um espaço de tempo. Deixa eu te contar um mistério. O Senhor está dizendo: eu sei as tuas obras. O tamanho da sua obra aqui dentro vai proporcionar o tamanho da porta ser aberta lá fora. Por isso que ele disse: eu sei as tuas obras, Ezequiel, porque o tamanho da sua obra aqui dentro vai proporcionar a porta ser aberta lá fora. Agora mexe com o seu irmão, diz para ele: qual é o tamanho da sua obra aqui dentro que vai proporcionar o tamanho da porta aberta lá fora? Agora mexe com ele: se você não tem obra aqui dentro, não tem porta aberta lá fora. Parece que eu vejo Deus dizendo: Ezequiel, eu tenho a chave da casa de Davi, a chave do palácio, a chave da realeza, daquilo que você precisa, daquilo que carece a tua alma, daquilo que anseia o teu sentimento. Ezequiel, eu tenho a chave da casa de Davi, mas a minha chave não está aqui embaixo, tem que ter relacionamento e obra para buscar lá em cima. Ezequiel, agora mexe com o teu irmão, diz para ele: aí, você tem relacionamento com Deus aqui embaixo para requerer a chave lá em cima? Agora dá uma mexida com ele. Hoje que é domingo, você pelo menos leu 2 capítulos da Bíblia em casa? Amém. Se ele não leu, fala com ele: você não tem obra. Dá uma mexida para ele assim: essa semana, deixa eu ver se você tem obra. Essa semana, você jejuou pelo menos 2 dias da semana. Deixa eu ver se você tem obra. Mexe com ele, diga: ei, você tem orado pelo menos meia hora quando você está em casa? Deixa eu ver se você tem obra. Se a resposta dele foi: eu não oro, eu não jejuo, eu não leio a Bíblia, diga para ele: você não tem obra. Por isso que a porta está fechada. Como poderemos dizer Pai nosso que estás nos céus, se nós não somos filhos na terra? Como poderemos nós requerer o direito de conquista aqui dentro, se nós não damos testemunhos de obras lá fora? Tem gente que nem Bíblia traz para a igreja, porque não vai ornamentar com o vestido, com a sandália da Carmen Stephanie, com a bolsa, com a blusa. Não vai combinar, pastor. Eu trago no telefone, porque fica mais prático eu guardar e ninguém mudar o meu look. Eu tenho, Ezequiel, a chave da casa de Davi. Parece que eu vejo Deus dizendo: Ezequiel, a chave da casa de Davi, Isaías 22, 22. Ezequiel, a chave da casa de Davi está sobre os meus ombros. E que chave é esta? Fala comigo. A cruz é uma chave.
que foi encravada na fechadura da caveira. Eu não sei se você está entendendo a revelação. A cruz é uma chave que foi encravada na fechadura da caveira. Fala com o teu irmão, o Monte Gólgota tem a aparência de uma caveira. E o inimigo diz, o mundo, ó, é jaz do... Mas toda chave tem um segredo, sim ou não? Se eu quiser adentrar a casa do pastor Aline, não poderia eu, pois a minha chave não se condiz com o segredo da fechadura. Todos nós somos portadores de uma chave, e toda chave tem uma senha. Tem o que, irmãos? A cruz nada mais é que uma chave com um segredo no meio, que é Cristo. Quando pegou a cruz, encravou na fechadura, que é o monte da caveira, o que estava trancado embaixo foi aberto no trono lá em cima. Por isso que o livro de Levi, livro de quem? Deixa eu ajudar você. Mateus, capítulo 16, verso 9 diz que o que você, o quê? O que você ligar, ou o que você abrir, o que você ligar primeiro no céu. O texto diz, primeiro é no, o que você ligar primeiro lá, vai ser destrancado aqui. Ezequiel, eu tenho a chave da casa de Davi. Mas parece que eu vejo Ezequiel dizendo, eu estou indo para o final, parece que eu vejo Ezequiel dizendo, Deus, não tem templo, como é que eu poderia oferecer o meu sacerdócio? Deus, não tem sacerdote. Deus, era o meu sonho. Senhor, Jerusalém está destruída. Aquele mesmo que falou com João na ilha de Pátios, falou com Ezequiel às margens do rio Quebar. Aquele mesmo que falou com João, João, sobe aqui. É o mesmo que falou com Ezequiel, dizendo, Ezequiel, não tem sacerdócio aí embaixo, porque não tem templo, não tem mais Jerusalém, não tem mais sonho aí embaixo, mas sobe aqui em cima. Por isso que ele disse, de repente abriu-se os céus, e eu tive visões de Deus. E lá em cima, Ezequiel falando para Deus, Deus, não tem templo, como é que eu vou ser sacerdote? Deus, não tem sacerdote, como é que eu vou realizar meu sonho? Parece que eu vejo Deus dizendo, Ezequiel, talvez lá embaixo não tem sacerdote pelas circunstâncias, mas tem sumo sacerdote aqui em cima, Ezequiel. Ezequiel, lá embaixo você está dizendo que não tem Jerusalém, mas aqui em cima tem a Sião de Deus. Talvez você está falando, Ezequiel, que lá embaixo não tem como, lá embaixo não tem mais sonho, mas aqui no meu trono, Ezequiel, tem uma realidade. Ezequiel, era para se formar lá embaixo, mas eu te trouxe no trono para te consagrar aqui em cima. Tanto é que no verso de número 4 diz o texto, olhei, eis que um vento tão tempestuoso, que vinha do norte com a grande nuvem, com fogo a revolver, resplendor ao redor dela, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante, saía no meio dela fogo, e no meio desta nuvem saía-se a semelhança de 4 seres viventes. E quem é esses 4 seres viventes? Diz o verso 10 do livro de Ezequiel, capítulo 1, um tinha a aparência do homem, o outro tinha um rosto de leão, o outro o rosto era como de um boi, e o outro o rosto é como o da águia. Quando o homem fecha a porta aqui embaixo para realizar seu sonho, Deus te tira de baixo, te leva para rever a realidade lá em cima. Era o trono de Deus, e o trono de Deus está em movimento, porque dependendo da tua atitude aqui, o trono vai sair de lá. Interessante do texto, o trono de Deus se move, e Deus leva Ezequiel lá em cima. Ezequiel, parece que eu vejo o pastor Aline, Deus lá no trono falando, Ezequiel, você está falando que não tem templo? Aqui tem Sião. Você está falando que não tem Jerusalém lá embaixo? Aqui tem Nova Jerusalém. Você está falando que tem sacerdote para te consagrar lá? Aqui tem um sumo sacerdote. Ezequiel, fica de joelhos. Fica de quê, irmãos? E Deus consagra Ezequiel lá em cima,
quando as circunstâncias fecham a porta aqui embaixo, porque o trono de Deus está em movimento. O trono de Deus está o quê, irmãos? De repente Deus consagra ele a sacerdote, mas Deus fala com ele: Ezequiel, eu não preciso de sacerdote. Por que, Deus? Como você disse, não tem templo. Ezequiel, não preciso de sacerdote. Por que, Deus? Não tem Jerusalém. E o que você precisa, Deus? Eu preciso de um profeta, Ezequiel. Por que, Deus? Ezequiel, olha a condição que está o povo, Ezequiel. Capítulo de número 37. E eu finalizo aqui para orar por você. Olha como é que está o povo, Ezequiel. E veio sobre mim a mão do Senhor, e me levou pelo Espírito, e deixou-me num vale de ossos secos, e me fez andar ao redor deles. Era muito numerosos a superfície do vale, estavam sequíssimos. Então me perguntei: filho do homem, acaso poderão esses ossos reviver? Ei! Deus não está precisando de um sacerdote aqui dentro, porque já tem uma sacerdotisa, tem uma mulher de Deus para presidir a sua vida. Você não precisa pedir para Deus para realizar o teu sonho como sacerdote. Deus está dizendo para alguém aqui: eu estou precisando de um profeta. Pergunta por quê? Porque tem muitos no meio da sua casa como vale de ossos secos. O casamento está seco. Tem quanto tempo você não coabita com seu esposo? Seu relacionamento conjugal está seco. Não tem carne, nem alegria ou vigor. Está morto. Sua vida sentimental, pelas péssimas escolhas, frustrada, seca, e com a carência à flor da pele. Seus filhos, pela mídia, secos espiritualmente, porque em vez de entronizar a Bíblia na sua casa, você deixa ele passear pela internet na madrugada. Estão secos. Deus não precisa de sacerdote aqui. Deus quer levantar um profeta lá. Aleluia, meu Deus. E quando você colocar em ordem as coisas que estão desorganizadas lá, Deus vai trazer a prosperidade aqui. A pergunta é essa: Deus trabalha na bagunça, sim ou não? Então vira para o seu irmão: quer prosperar? Organiza primeiro lá fora, para depois você desfrutar da bênção de Deus aqui. Aleluia, meu Deus. Porque às vezes nós achamos, irmãos, eu termino aqui, eu vou orar por você. Às vezes nós achamos que a igreja é um passe de mágicas. É o quê? Nos alegramos aqui dentro, mas deparamos-nos com a realidade lá fora. É verdade, Deus, glória. Para que a porta possa abrir lá, você tem que voltar a adorar aqui. Amém, meu Deus. Para que o céu se abra, como Ezequiel disse. Ezequiel estava vivendo percas. Não tinha casa, não tinha templo, não tinha cidade, não tinha igreja, não tinha família. Quando ele estava vivendo as percas, sentado à margem do rio, atônito, como diz o texto, aonde as suas estruturas estavam à flor da pele, aonde ele viu porta fechada embaixo, ele falou: eu tenho que organizar para que as portas se abram em cima. Como diz o livro de Atos, uma porta grande e oportuna se abriu. Ei, tem uma porta aberta no céu. Apocalipse capítulo 4, verso 1, eu termino aqui, por gentileza. Abra no texto, eu quero orar por você. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Há uma porta aberta no céu. Diz o verso 2 e o verso 3: o que se acha assentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e de sardônio. Ao redor do trono há um arco celeste, cuja cor predominante é como se fosse de uma esmeralda. Capítulo 4 de Apocalipse, verso 1, 2, 3 e 4. Ei, quando você organizar a sua vida aqui embaixo,
tem uma porta aberta lá em cima. Diz o texto que a porta está, fala comigo, aberta. O que se acha assentado. Por quê, pastor Léo? Porque o trono não está vazio, ele está sentado no trono para te ouvir. O que se acha assentado é semelhante ao aspecto de pedra de jaspe e de sardônio. A pedra de jaspe fica na diagonal direita do trono de Deus, é uma pedra transparente. A pedra de sardônio fica na diagonal esquerda, é uma pedra vermelha. Ao redor do trono há um arco celeste, cuja cor predominante é esmeralda. E é sabido de nós outros que a cor esmeralda é a cor verde. A cor verde simboliza a esperança. É Deus dizendo para alguém: ei, organiza a tua vida aqui embaixo, porque eu deixo a porta aberta lá em cima. Mas quando chegar na minha presença, eu vou estar no trono, sentado para te ouvir. Agora, seja transparente no falar comigo, porque se você for transparente, eu vou te justificar pelo sangue do Calvário, o vermelho carmesim, porque no meu trono há esperança para a sua vida. Mas para isso, temos que reconhecer as nossas debilidades e fraquezas. Eu não vou ser irresponsável e dizer para você que tudo vai acontecer quando você sair naquela porta lá fora, se você não se organizar aqui dentro, se você não se voltar para o altar e o trono da graça, para você, se você não tirar o rancor e o ressentimento do coração, se você não liberar o perdão, se você não fazer uma reformulação da sua vida cristã aqui dentro, a porta não vai se abrir lá fora. Se você não voltar a buscar a Deus, se você, em vez de ligar o Wi-Fi quando acordar para ver o que os grupos dizem, dobra os joelhos e coloca diante de Deus as propostas. Antes de sair de casa, dobra os joelhos e chama a extensão dos céus, porque o culto aqui na quadrangular do Cristo Rei não cabe às 21, ele continua no meio da sua casa. Só que às vezes achamos-nos que acabou o culto, nós fechamos a porta da graça e nos deixamos nos levar pelos desejos da carne e pelas propostas. Se você não dá uma limpada nesse Facebook, nessa rede de contatos que pela qual só quer te levar para o mundanismo lá fora, você não vai ver a eternidade aqui dentro. Se você não tiver um diálogo, uma conversação, e entronizar o trono dentro de casa, você vai sofrer muitas percas com seus filhos nas drogas. Essa é uma palavra séria de um culto de família, porque passamos por percas, passamos por situações que deixam-nos com o semblante decaído, com lágrimas sobre o nosso semblante, mas não queremos tomar uma atitude lá fora, queremos, como no passe de mágica, resolver tudo aqui dentro. Se você não mudar hoje, vai continuar essa mesma vida de miséria lá. Quando Deus dá a direção de uma campanha de portas abertas, é porque Ele está enxergando a necessidade da igreja. Por isso que Ele revela a pastora dizendo: filha, tem muitos que estão diante do caos e a miséria lá fora, mas precisa regularizar a vida aqui dentro. Pergunta para o seu irmão: você já deu o dízimo desse mês? Pergunta para o seu irmão: você já honrou Deus com uma oferta desse mês? Fala para o seu irmão: não é aqueles R$2 que você dá não, irmão, é honrar Deus. Deus não gosta de miséria, Deus gosta de ser honrado. Porque na hora do ofertório eu abro a carteira, tem uma nota de 100, uma de 50, uma de 20, uma de 5, uma de 10 e uma de 2. Pegamos a de 2 e dizemos que estamos honrando Deus. Deus não precisa de miséria, Deus precisa de ser honrado, porque tudo é dele.
é para Ele. Agora raciocina comigo. Se você dá de oferta R$2, e na proporção que a Bíblia nos oferece de 30, 60, 90 ou 100 vezes mais, vamos na proporção de 100. R$2 vezes 100 é quanto? R$2 vezes 100 vezes é quanto? R$200. Dá para você sobreviver no mês? Sim ou não? Sim ou não? Dá para você pagar água, pagar luz, pagar internet, comprar pão a semana inteira, leite a semana inteira, carne a semana inteira, legumes a semana inteira. R$200 dá para sobreviver, sim ou não? E por que você dá 2? Porque quando você dá 2 para Deus, Deus pode te devolver 200. É a lei da matemática bíblica. Só vão termos portas e oportunidades lá fora quando você aprender a honrar a Deus aqui dentro. Porque quando você não consegue honrar Deus aqui dentro, o que está escondido dentro do seu coração é mamon. Como é que chama? O Deus do? Fala comigo, dinheiro. Porque ele guarda o dinheiro. Fala, não dá não. Não dá para esse Deus esse tanto de dinheiro não. Deixa para nós. Não, você vai pegar esse dinheiro tudo e ofertar a Deus? Não, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou investir na sua casa. Nós vamos trocar o carro. Aquela sandália que você viu lá na BSW Calçados. Porque Ele nunca vai querer que você honre a Deus. Só teremos portas abertas lá fora se tivermos um coração liberal aqui dentro, honrando ao Senhor. As percas que pela qual você possa estar ou passar, que nesta noite de hoje você possa dizer: pastor Léo, para que as portas possam se abrir lá, você tem que regularizar o seu altar aqui. Você já não ora mais como deveria, passa o dia inteiro sem orar, sem ler a Bíblia, sem adorar a Deus. Um dia eu cheguei na casa da irmã: atende aí, bebê, é o Zé da recaída. Aí quando eu abri a porta: é o pastor Léo. Eu falei: minha filha, já desviou, foi? E nós permitimos que a música mundana e os atos mundanos entrem dentro da nossa casa, e nós ficamos sentados no sofá aplaudindo. Deixamos o inimigo entrar sorrateiramente dentro da nossa casa, e ele vem devastando e tirando tudo, fechando oportunidades de conquista. Nós somos liberais com o mundo lá fora, mas não somos liberais com Deus aqui dentro. E nós temos que mudar este quadro, para que Deus possa prosperar a sua vida. Se você não organizar lá fora, você não vai prosperar aqui dentro. Quem está vivo? Amém. Será que tem alguém que quer regularizar sua vida com Deus aqui hoje? Se tiver alguém, eu quero convidar você a sair do seu lugar. Vem aqui ao altar. Eu quero orar por você. Se não tiver ninguém, nem precisa fazer a campanha mais, porque todos estão prosperando. Ô pastor Léo, tem que regularizar. Tem situações na minha vida que precisa regularizar. Eu quero orar por você, para que Deus possa te ajudar a regularizar, para que você venha desfrutar daquilo que Deus tem, para que você venha receber aquilo que Deus quer. Deus não quer que você viva o caos. Deus quer que você prospere a cada dia. Mas para isso nós temos que reconhecer as nossas fragilidades. Temos que reconhecer aquilo que nós precisamos. Temos que reconhecer e falar: Deus, verdade, eu tenho andado falho nisso. Deus, é verdade. O pastor falou aí, Deus, é verdade. Eu acordo cedo, é verdade. Eu ligo o Wi-Fi, eu nem levanto a cama, já prego o telefone debaixo do travesseiro e conecto o Wi-Fi. É verdade o que o pastor está falando. Eu nem dobro o joelho para orar mais. Eu passo o dia inteiro sem ler um capítulo da Bíblia. É verdade, mas eu fico 6 horas no Facebook. Esse pastor é doido, mas está falando umas verdades aí, que ele está falando de mim esse negócio. Ele falou um negócio assim que o povo chega no culto e nem dobra o joelho para orar mais. É verdade, eu chego no culto, tem tanto tempo que eu chego na igreja, eu nem oro mais, eu já chego cedo. Como é que eu vou ter uma prosperidade com Deus?
se eu não tenho relacionamento diário? Como é que eu vou ter uma vida de sucesso lá fora se eu não me coloco em posicionamento com o Filho de Deus aqui dentro? Eu quero voltar a esta casa e ver você feliz e próspero. De você chegar, chamar a pastora, chamar o esposo e falar assim: ó, pastor, olha o carro que eu comprei. Pastora, vem na minha casa porque eu quero oferecer um almoço para a senhora, com a mesa em place, toda sobre a mesa. Eu contratei um buffet, eu quero honrar a senhora como a minha líder dentro da minha casa. Porque quando a igreja prospera, os membros têm que prosperar. Porque você está debaixo de uma autoridade próspera. Mas se você está debaixo de uma autoridade próspera, se a pastora está prosperando, se a casa dela está evoluindo, se a igreja está melhorando, se está debaixo de uma autoridade próspera, por que você não prospera? É porque tem algo aí que está impedindo você de conquistar. Um dia um amigo meu saiu de uma igreja agora, e ele falou uma verdade. O pastor dessa igreja, com muita responsabilidade, eu vou lhe dizer, o pastor dessa igreja tem, o dito popular que se impera lá fora, é que ele pega muitas mulheres. E esse amigo meu começou a observar os falatórios, as falácias. Quando ele chegava e falava assim: eu congrego com fulano de tal, povo falava: ixi, você congrega lá? O pastor não tem um carro bom, toda hora o carro quebra. Não tem uma casa própria. Além do mais, o templo é alugado. Esse pastor está prosperando, irmãos? Sim ou não? Não. Aí ele começou a dizer, e dentro da igreja, o maior problema que tinha era separação e divórcio, e briga entre casais. Porque o pastor brigava muito com a esposa, porque a esposa ficava sabendo das conversas e questionava ele. O povo da igreja não conquistava, vivia de aluguel. Aí ele começou a analisar: o pastor Leonardo, me ensina esse negócio. Eu fui e falei com ele: é porque você está debaixo de uma autoridade. O que o altar tem aqui em cima é o que ele oferece aí embaixo. O que o altar do seu pastor está oferecendo embaixo? Casa de aluguel, separação, intriga no meio da família e carro velho quebrando aos pedaços. Mas se você congrega numa igreja que o altar prospera, que a igreja é linda, está crescendo, se a vida da pastora é estável matrimonialmente, se você vê luz e brilho na casa dela, por que a sua não está brilhando? Por que a sua não está prosperando? Se você está debaixo de uma submissão profética e de uma autoridade eclesiástica, é porque tem algum problema escondido que precisa resolver aí dentro, para que você venha prosperar como o altar está prosperando. Compreende, irmãos? Isso é uma palavra séria para um culto de família, porque eu quero chegar aqui e ver você feliz, alegre e próspero. Mas às vezes é necessário nós mexermos na ferida, e às vezes dá até um sangramento, até às vezes chegar lá fora e falar assim: não gostei. Você pode não ter gostado, mas ouviu uma verdade que precisava para ser mudada. E eu quero orar por você. Eu quero que você prospere. Eu quero que Deus abra portas. É igual a irmã disse para mim: pastor Léo, eu coloco o currículo na VXX, na Sky, lá na Minas Brasil, na Alpargatas, e o meu telefone não toca. Eu falei: filha, você coloca nesse lugar que toda hora chama gente, está no fluxo de troca de pessoas. Ai sim, e você não é contratada, é porque tem alguma coisa errada escondida. Aí ela fez uma autoanálise, falou: é verdade, pastor, eu participo do louvor lá da igreja que eu congrego. Eu oro a Deus, porque a igreja toda sexta-feira vai no monte, então a gente sobe o monte toda sexta-feira. Sempre quando eu estou lá no serviço, quando eu vou ao toalete, eu abro o meu telefone e leio um versículo bíblico, falo com Deus ali por enquanto ali estou. E por que minha vida não está prosperando? É verdade. Ela disse para mim: sabe o que é, pastor, que minha vida está prosperando? Eu olhei, eu fiz uma autoanálise. Agora eu sei por que minha vida não está prosperando. E por que, filha? É porque todo sábado eu cobito com meu namorado. É porque ele me chama para sair, de repente dentro do carro, deixa se envolver. E cria-se uma brecha, uma legalidade, onde o inimigo entra e a prosperidade não chega. Se nós não tamparmos as nossas brechas,
o céu não se abre. Amém, irmãos? Se você veio aqui à frente é porque alguma coisa precisa ser regularizada. Se você veio aqui é porque alguma coisa te confrontou aí para ser mudada. Eu queria que você chegasse, pode chegar aqui perto de mim do altar, eu quero orar por você. Pode chegar perto do pastor Léo, hoje eu não estou usando avô não, acabou. Graças a Deus. A latinha de minâncora laranjada acabou também. Limão com bicarbonato, lembra? Passa sal esse negócio. Deus já está mudando a história, que você já não usa mais minâncora. Eu quero orar por você. Às vezes é necessário a gente dar uma sacudida. Você está com a chave da sua casa aí, tá? Eu vou pegar a minha, porque Deus colocou algo no meu coração e eu quero orar pela chave. A chave é uma função profética de abrir o que está fechado. Pega a chave da sua casa e vai. E vai ter testemunho no altar desta casa. Vai ter testemunho no altar desta igreja. Porque é um tempo de conquista no meio desse altar. É o tempo de Deus abrir janelas e portas diante da tua existência. Pega a chave da sua casa, vai. Hoje eu quero, Deus está impulsionando o meu coração para orar por você com essa chave. Eu queria levar para outra didática, mas Deus está nos tratando dessa maneira. E eu quero orar por essa chave aí. Sua família está aí, tá? Sua esposa, seu esposo, seu filho. Se aconchega aí como família. Se tiver aí, se aconchega aí perto dele. Passa as mãos sobre o teu esposo, tua esposa. Fala com ela assim, ó, se ela tiver, fala assim, é hoje. Fala com ela, não se detenha, filha, é hoje o milagre acontece. Eu quero orar pela família. Oh Espírito Santo, eu já estou vendo uma mudança de uma atmosfera na nave da igreja. Porque quando você reconhece que precisa, Deus aparece. Eu vou te dar 30 segundos para você falar com Deus aí, vai. Diga para Ele, aonde é que o inimigo está entrando, que pela qual está te trazendo dor e tristeza. Fala com Deus aí. Diz para Deus, eu vou te dar um tempo você falar com Deus.